Olá, terceira série. Espero que esteja todo mundo bem. Na aula de hoje a gente vai tratar de dois assuntos. O primeiro é nossa última função orgânica, são os compostos organometálicos. Eles são presentes no nosso dia a dia e vocês vão ver aonde eles se encontram. Bom, vamos começar pela definição, certo? O que são esses compostos organometálicos? São todos aqueles compostos que possuem um metal ligado diretamente ao carbono. Aqui no nosso exemplo, o metal é o Pb, o chumbo. Os mais comuns de aparecerem, os metais mais comuns: magnésio, de símbolo Mg, zinco, de símbolo Zn, chumbo, o do exemplo, Pb, e mercúrio, Hg. Então, sempre em provas, em revistas, em artigos, que você vê um composto que tem um metal ligado diretamente a um carbono, é um composto organometálico. Agora, se você entendeu o que é um composto organometálico, mas ficou se perguntando o que é um metal, vou tirar a dúvida agora. Metal é a classificação de elementos da tabela periódica. Como assim? Os elementos da tabela periódica podem ser classificados em metais, ametais, semimetais e gases nobres. Os metais estão aqui representados de laranja na tabela periódica. Então, qualquer um desses elementos em laranja ligado diretamente a um carbono forma um composto organometálico. Os elementos em verde são os ametais, os azuis, semimetais, e os roxos, os gases nobres. Então, voltando aos organometálicos. Os mais comuns, como eu disse, são os de magnésio ligado diretamente ao carbono, o magnésio está aqui. Os de zinco, que está aqui, então zinco ligado diretamente ao carbono. Os de chumbo, que está aqui o elemento chumbo, e os de mercúrio, que está bem aqui, pertinho do chumbo. Então, qualquer um desses elementos em laranja ligado diretamente a um carbono forma um composto organometálico, mas esses que eu sublinhei são os que formam os organometálicos mais comuns, certinho? Dentro dos organometálicos, nós temos uma classe especial, digamos assim, que são os compostos de Grignard. Esses compostos têm o magnésio ligado diretamente ao carbono, portanto, é um organometálico porque tem um metal ligado ao carbono, o magnésio é um metal, e o magnésio está ligado diretamente a um halogênio, aqui no exemplo, o bromo. Para quem não lembra, o halogênio está na 17ª família da tabela periódica. Aqui eu trouxe a tabela periódica de novo para a gente ver onde estão os halogênios, para vocês verem que o conteúdo da primeira série é importante. Aqui de verde água é a família dos halogênios, a coluna 17. Os halogênios que nós vamos usar nos compostos de Grignard são o flúor, cloro, bromo e iodo. Então, relembrando, organometálicos, um metal ligado diretamente ao carbono. Nos compostos de Grignard, esse metal será o magnésio. E o magnésio, além de estar ligado ao carbono, também vai estar ligado a um halogênio, que vai ser ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo. Então, aqui temos a representação desses compostos tão comuns. O carbono ligado diretamente ao magnésio, que é um metal, que está ligado diretamente a um halogênio, aqui representado pelo X. Esse X vai equivaler a flúor, cloro, bromo ou iodo. Professora, mas e se no lugar desse X for um carbono? Então, não é um composto de Grignard, é um
organometálico comum. Nem sempre que aparecer magnésio será um composto de Grignard. Pode ser só um organometálico, certo? Para ser composto de Grignard, o magnésio tem que estar ligado simultaneamente, ao mesmo tempo, a um carbono e a um halogênio. Halogênio de novo, flúor, cloro, bromo e iodo. Bom, e quais são as características desses compostos, né? A primeira é relacionada à solubilidade. Os compostos organometálicos são compostos orgânicos e eles se solubilizam melhor em matéria orgânica quando comparados a compostos inorgânicos que também possuem metal em sua composição, certo? Então, eles são mais solúveis em matéria orgânica do que compostos inorgânicos que também possuem metais. A segunda característica é que eles são extremamente tóxicos. Isso justamente a grande solubilidade em matéria orgânica. Eles vão se acumulando no organismo. Um exemplo disso é quando garimpeiros ou indústrias jogam esse tipo de composto em rios ou em lagos. Os animais ou os humanos que consomem ficam com isso acumulado no organismo, além de gerar problemas ecológicos. E como fica a nomenclatura desse composto? A gente vai juntar o nome do hidrocarboneto, né, do radical a qual o metal está ligado, com o nome desse metal. É a nomenclatura mais fácil até agora, fala sério. Um exemplo, aqui. Qual que é o meu metal? O Li. Ele está ligado ao quê? A 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Se é um radical, fica propil. Então, propil, lítio. Por que lítio? Porque é o nome do Li. Vamos de novo? O lítio está ligado ao quê? A 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Propil, porque é um radical, ligado ao lítio, que é meu metal. Agora, os compostos de Grignard têm uma nomenclatura um pouquinho diferente. Lembrando de novo, o que é composto de Grignard? Composto de Grignard é quando o metal ligado à cadeia carbônica é um magnésio. E esse magnésio, além de estar ligado a um carbono, está ligado a um halogênio. Quais são os halogênios? Flúor, bromo, cloro ou iodo. Então, como vai ficar a nomenclatura desse composto? Fluoreto, brometo, cloreto ou iodo, como eu vou saber qual que é? Pelo elemento que está ligado. Se o que está ligado ao magnésio é um flúor, fluoreto. Se o que está ligado ao magnésio é um bromo, brometo. Se o que está ligado é um cloro, cloreto. Se é um iodo, iodeto. Depois, o radical, né? Se for 2, etil. Se for 3, propil. E magnésio. No final, sempre será magnésio. Então, o segredo aqui vai ser só contar a quantidade de carbono. Vamos ver um exemplo. Aqui, um composto de Grignard. Por que eu sei que é um composto de Grignard? Porque o metal ligado ao carbono é um magnésio. E esse magnésio está, ao mesmo tempo, ligado ao halogênio. Qual é o halogênio? Cloro. Se é cloro, é cloreto. Cloro, cloreto. Meu radical orgânico tem quantos carbonos? 2. Se eu tenho 2 carbonos, é et. Por ser radical, etil. Coloco o magnésio no final por ser a regra de nomenclatura. Vamos de novo? É um composto de Grignard? Sim. Por quê? Porque eu tenho magnésio ligado ao mesmo tempo a um carbono e a um cloro. Essa cadeia carbônica ligada ao magnésio tem quantos carbonos? 2. Então, et. Etil, porque é um radical, né? Acrescenta esse il. E magnésio por causa da regra de nomenclatura.
Agora vamos aos usos no dia a dia, né? Primeiro exemplo que eu trouxe, essa molécula, o cloreto de etilmercúrio, que é um fungicida usado na preservação de sementes, ou seja, é uma aplicação na agricultura. Fungicida é um composto que ajuda a matar fungo. Só que o uso dessa molécula é bastante perigoso por causa da presença do mercúrio. Como já vimos, os compostos organometálicos são tóxicos, mas o mercúrio é mais perigoso ainda porque se alguém for intoxicado com essa molécula, vai afetar diretamente o sistema nervoso humano. O segundo exemplo é essa molécula, o butilítio, que é o iniciador de polimerização para a produção de elastômeros. Elastômeros são polímeros que possuem propriedades elásticas. E o último exemplo é o tetraetilchumbo, ou chumbo tetraetilo, que tem essa forma aqui. Ele era usado bastante como antidetonante na gasolina, porque aumentava o rendimento do motor. Isso acontecia devido ao aumento da octanagem da gasolina. Porém, na queima do combustível era liberado chumbo, o que poluía o meio ambiente e era preocupante para a saúde humana, por ser tóxico e afetar diretamente o cérebro. Agora vamos resolver um exemplo juntos. Forneça o nome do composto de Grignard abaixo. Aqui temos nosso composto. Por que ele é um composto de Grignard? Porque eu tenho o magnésio ligado diretamente ao carbono e ligado diretamente ao halogênio. Qual é o halogênio? O flúor. Então, a minha cadeia carbônica, que está ligada diretamente ao magnésio, tem quantos carbonos? 4. Se tem 4 carbonos, qual que é o nome que eu dou? But. Por ser radical, eu acrescento il. Então, fica butil. Só que o composto de magnésio, eu vou começar pelo nome do halogênio. O halogênio, como a gente já viu, é o flúor. Então, vai ficar fluoreto de butil magnésio. Vamos de novo. Qual que é o halogênio? Flúor. Por ser composto de Grignard, fica fluoreto. Quantos carbonos tem na minha cadeia principal? 4. Butil. Magnésio, por causa da regra de nomenclatura. Agora no exemplo 2. Forneça a fórmula estrutural do iodeto de etil magnésio. Bom, pelo nome, eu já sei que é um composto de Grignard. Por quê? Porque veio primeiro a nomenclatura de um halogênio, o iodo, e terminou com magnésio. Começou com halogênio, terminou com magnésio, é um composto de Grignard. Então, a única coisa que eu preciso descobrir é quantos carbonos eu vou ter no meu radical. Etil. Et representa quantos carbonos? 2. Então, eu vou ter 2 carbonos ligados ao magnésio e esse magnésio também vai estar ligado a um iodo. Então, vai ficar assim. Repare, 2 carbonos, o etil, ligado diretamente a um magnésio que está ligado diretamente ao iodo. O iodo é meu halogênio, o magnésio meu metal e a cadeia carbônica. Então, um composto de Grignard, certinho? O segundo assunto que a gente vai estudar hoje é a combustão dos diferentes tipos de combustíveis e suas implicações ambientais. A gente já estudou a diferença de combustão completa para combustão incompleta. Para quem não lembra, combustível é aquele material que reage com oxigênio. Então, a gente vai ver como essas reações de combustão afetam o meio ambiente, né? Quais são suas implicações ambientais. Então, agora a gente vai ver o que causa a reação de combustão. Para quem não lembra, a reação de combustão tem essa cara.
Aqui a gente tem um combustível, nesse exemplo o CH4, né, o metano. Esse combustível pode ser sólido, líquido ou gasoso. Ele é consumido por um comburente, que na maioria das vezes é o oxigênio, o O2. E gera seus produtos, certo? Essa daqui é uma combustão completa por apresentar CO2 como um dos produtos. Existe a combustão doméstica, que é essa que a gente faz em casa. Sempre que a gente queima carvão no churrasco ou queima o gás para fazer alguma comida ou ainda uma vela. Mas também existe a combustão industrial, que aumentou demais com a expansão industrial. E com isso aumentou também a reação com combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são aqueles combustíveis que são feitos de carbono. A reação de combustão, além de gerar os produtos, ela também gera calor ou energia. E esse é o problema. Toda vez que realizamos a reação de combustão, a gente está em busca desse calor ou energia. A gente não está em busca dos produtos. Então, os produtos acabam sendo prejudiciais. E dependendo do combustível escolhido para essa reação, o dano pode ser maior ou menor. Por exemplo, quanto maior a cadeia carbônica do meu combustível, maior a quantidade de impureza retida na reação. Como assim, cadeia carbônica, né? Quanto maior o número de carbono no meu combustível, mais eu vou estar prejudicando o meio ambiente, mais eu vou estar gerando poluentes. Isso gera problemas ambientais, como o efeito estufa e aquecimento global. Um dos problemas ambientais gerados é a chuva ácida. Aqui tem como exemplo a combustão da gasolina. A gasolina possui 8 átomos de carbono em sua composição, então ela gera 8 moléculas de CO2, o dióxido de carbono. Estão vendo porque quanto maior a molécula do combustível, maior o problema? Porque se aqui fosse 10 átomos de carbono, seriam 10 moléculas de CO2. Mas enfim, voltando para a combustão da gasolina. Então geram 8 moléculas de CO2. Essa molécula de CO2 vai para a atmosfera. Lá ela encontra uma nuvem. Na nuvem tem água, certo? O CO2 reage com a água, formando o ácido carbônico, H2CO3, que é um dos responsáveis pela chuva ácida, além de vários compostos que possuem enxofre. Então, ao invés de chover só água, chove ácido, o ácido carbônico e alguns compostos de enxofre que ajudam a acidificar ainda mais a água. Claro que isso não acontece só na combustão da gasolina, né? Qualquer combustão completa gera CO2 como produto. Por isso que é um problema. A gasolina foi só um exemplo, porque ela está muito presente em nosso cotidiano. A partir dessa discussão ambiental surgiram os combustíveis limpos, que são os biocombustíveis, biodiesel, etanol e biogás. Eles são conhecidos dessa forma por não gerarem quase nenhum ou ainda nenhum gás do efeito estufa e dessa forma não favorecer o aquecimento global. É um desenvolvimento sustentável para os combustíveis, que infelizmente são necessários para o dia a dia, né? Não tem como a gente viver sem a reação de combustão ainda, né? Pelo menos não acharam nenhuma solução até esse momento. A ressalva aqui é que a produção e o consumo de energia de fontes limpas são de extrema importância para a proteção do meio ambiente e da manutenção de qualidade de vida das pessoas. Como não geram gases de efeito estufa ou geram pouco, não favorecem o aquecimento global. Por outro lado, como não há queima de combustíveis fósseis, não há geração de gases poluentes ou resíduos sólidos, que podem prejudicar a saúde das pessoas. A energia limpa é também um importante fator para se garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, apesar de ser limpo, entre aspas, como a gente viu,
também pode prejudicar a saúde das pessoas, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo certinho. E agora vamos para a lista de exercício. Bons estudos!